prometo ser bem sucinto e objetivo na minha sustentação oral. Até acredito que os desembargadores devem ter recebido os memoriais que eu enviei. O crime realmente trata-se a apelação trata-se de um crime de latrocínio, claro, um crime com as piores penas do nosso Código Penal. Eu, mais do que ninguém, acho que quem comete deve se cumprir a pena e pagar pelo que fez. Acontece que, no caso, o apelante ele é inocente e no processo não há qualquer prova que tenha sido produzida sobre o manto do contraditório, sobre o crivo do contraditório. Os únicos indícios que tem sobre o apelante foram produzidos na fase policial e nenhum foi produzido na fase ou confirmado na fase judicial. A sentença, senhores desembargadores, quando a juíza, a meritíssima juíza de primeiro grau, baseou a condenação do apelante, ela utilizou os seguintes trechos. Abre aspas. O também denunciado e já condenado Elvis, ouvido perante a autoridade policial, declarou, e fecha aspas. Isso às folhas 564. Então, ouvido perante a autoridade policial. Primeira prova, primeira fundamentação da juíza. Abre aspas. Por sua vez, a acusada Josiane dos Santos Gonçalves, na fase policial, também, fecha aspas, as folhas 569. Também discorreu sobre o reconhecimento fotográfico, que também foi produzido na fase pré-processual. Então, sobre o manto do contraditório, né, o princípio do contraditório que versa a nossa Carta Magna, nada foi produzido. Senhores desembargadores, os depoimentos que foram realizados durante a fase judicial, Elvis Pires, que foi o co-réu que relatou, que ajudou nas investigações, ele relatou tudo para as autoridades policiais e também em juízo. Aos 19 minutos e 35 segundos, o Elvis Pires ele não reconheceu a foto de Everton, a foto de folhas 36, como sendo o Bulldog, que seria o sexto elemento, o quinto elemento aí do grupo. Além dele não reconhecer, ele informou que esse Bulldog, esse quinto elemento, seria mais moreno e de olho castanho, sendo que o apelante ele é loiro e de olhos claros. Aos 21 minutos do seu depoimento, Elvis ainda reconheceu, ele fez o reconhecimento da foto de Belo, que seria o Lucas, como sendo um dos participantes, a foto de folhas 19. Então, prosseguindo, Josiane dos Santos, aos 4 minutos e 16 segundos, ela afirmou que não prestou depoimento na delegacia e que quando chegou o co-réu Osmar já havia dado seu depoimento e que ela simplesmente recebeu 2 ou 3 folhas e assinou. E falou com toda a convicção que foi invenção do delegado. Isso ela falou em juízo de frente com a magistrada. Resta salientar que foi sem advogado, sem presença de advogado, seu depoimento. O depoimento de Osmar Teixeira Júnior, aos 11 minutos e 15 segundos, ele informou que na delegacia lhe mostraram as fotos dos suspeitos e que ele não os reconheceu. Falou também que os policiais lhe pediram para colaborar, pois estavam cansados da investigação e queriam terminar o quanto antes. Estavam 5 dias sem dormir, foi essa forma que ele usou. E também ele informou em juízo que a cada resposta que ele dava, o delegado mandava pausar e pedia para ele fazer uma versão diferente dos fatos, e dizendo que somente dessa forma ele seria liberado. Aos 14 minutos e 15 segundos, ainda o Osmar, ele afirmou que o coagiram quando um dos policiais, girando uma arma na mesa, perguntou se ele já tinha sentido um ferro na boca. E que, baseado no depoimento dele eles iriam colher prova para prender os verdadeiros acusados, indiciados no momento. O delegado de polícia, Celso Pereira de Andrade, da DIC, Divisão de Investigação Criminal de Itajaí, aos 2 minutos e 18 segundos, ele informou que a investigação foi baseada em uma ligação anônima. E ele mesmo informou que ele sequer teve conhecimento de quem é essa pessoa. Ele falou que até gostaria de ter conhecido, mas eu somente conversei por telefone. Então ele nem sabe quem foi que fez a tal da denúncia anônima. E também informou que o co-réu, o Elvis Pires, ele colaborou contando tudo como ocorreram os fatos. Então ele colaborou contando todos os fatos na delegacia. Isso foi o delegado que falou.
Senhores desembargadores, surge uma dúvida na minha cabeça e eu duvido muito que os senhores, com a sabedoria que eu conheço que os senhores têm, admiro muito os votos, os julgamentos aqui da 4ª Câmara Criminal, que não surgiu uma dúvida. Por que o Elvis, que contou tudo na delegacia, depois chegou em juízo e contou tudo também em juízo, ele reconheceu a foto do Lucas, que seria o Belo, que foi o que atirou. Ele reconheceu o que atirou. E por que o Everton ele não reconheceu em juízo? Por que em juízo não foi mostrada uma foto para ele? Na fase policial não fizeram esse reconhecimento. E outra, a Josiane, mostraram uma foto para ela na polícia, supostamente, e disseram que ela reconheceu. E por que não mostraram essa foto em juízo para ela, para ver se ela reconhecia novamente? Isso não fizeram. Eu hoje estou subestabelecendo o advogado que fez o recurso. E o advogado, ele sequer foi intimado para participar das audiências, porque foi desmembrado os autos. Então não teve advogado do apelante nas audiências. Queria eu estar nas audiências para mostrar a foto e fazer uma acariação que fosse por meio fotografia. Quem que me garante, não estou aqui para esboçar sentimento pessoal, mas quem me garante que durante o depoimento do Elvis, que foi lá e contou tudo, quem me garante que não disseram, quando ele falou Bulldog, que o policial falou, não, o Bulldog a gente já sabe quem é o Everton Pinheiro, e colocou o nome dele lá e ele assinou. Mas em juízo, esse é o Everton, esse é o Bulldog? Não é esse o Bulldog. E como é que era o Bulldog? Ele era moreno de olhos escuros, olhos castanhos. Senhores desembargadores, eu gostaria que seguissem uma jurisprudência que eu abri o Google ali, joguei uma jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça, chama da 1ª Câmara de 2010, um caso análogo, número 2009-065-183/5. Um caso muito parecido. Mesmo crime, provas somente indiciárias na fase do inquérito policial, absolvição. Eu, como advogado, eu acredito na justiça. E eu tenho plena convicção de que hoje vai ser feita a justiça aqui nessa Câmara. Se existe o princípio do indúbio pro réu no nosso ordenamento jurídico, ele tem que ser aplicado hoje aqui. Porque não existe uma prova concreta, prova cabal, produzida com o crivo do contraditório, produzida em juízo, para condenar um jovem que tem um filho de 1 ano para cuidar, a 23 anos de reclusão, senhores desembargadores, 23 anos de reclusão, não há uma prova contra ele. Simplesmente são indícios que foram colhidos ou preparados ou forjados na delegacia e nenhum deles foi confirmado na fase judicial. Diante disso, senhores desembargadores, a defesa requer, eu como subestabelecendo outro advogado, nem na minha sustentação oral, eu quero que seja desclassificado o crime. Eu pleiteio somente a absolvição, porque não há provas e ele é inocente. Então eu peço pela absolvição de Everton Pinheiro, pela ausência de provas, e tendo em vista que sobre o manto do contraditório não foi produzido nenhuma prova. E peço, senhores desembargadores, diante da sabedoria de vossas excelências, que caso tenha um pingo de dúvida, que peçam vista aos autos e analisem, conforme os memoriais que eu mostrei, e ouçam ali as gravações, as audiências com cautela e garanto que vão chegar a um juízo de absolvição. A sustentação oral feita pelo doutor Felipe Pina Cabral, especialmente pela combatividade, pela apresentação bastante concatenada de ideias.